Ponha a sua esperança em Deus. Ele diz para a alma dele, ele está dizendo: minha alma, por que você está perturbada aí dentro? Porque mesmo conhecendo a Deus, a alma dele está perturbada, mas é preciso ele dizer para a alma dele: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele está numa condição que ele não consegue louvar naquele momento, porque em alguns momentos da vida nós nos encontramos assim, com dificuldade de louvar, de agradecer, de bem dizer, de contar da bondade de Deus, de cantar a bondade de Deus. E o salmista se encontra assim, porque ele está perturbado, porque ele está triste. Algumas versões vão dizer porque está abatida. Mas ele diz: ponha, minha alma, ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Salvador. E ao ler isso aqui, já desperta algo em nós. Boa parte das lutas que travamos é porque nós estamos querendo ser o nosso Salvador. Nós mesmos. Nós vamos ver daqui a pouco que boa parte dos problemas que algumas pessoas enfrentam, que tem paralisado pessoas, é porque a gente olha para o futuro e não consegue enxergar a esperança no futuro. Não consegue ver um caminho para chegar em lugares que nós planejamos. Nós não conseguimos ver conexões para chegar até certos pontos. Mas ele está dizendo: eu louvarei o Senhor, porque Ele é o meu Salvador. E Ele é o meu Deus. Então a primeira coisa que a gente pode aprender olhando para esse versículo é que a angústia nossa, ela está justamente por esquecer que temos um Salvador. Nós temos um Deus que cuida de nós e que tem traçado cada um dos nossos dias, que conhece cada um dos nossos dias, mesmo quando nós estávamos sendo gerados. Quando você ainda era gerado, antes de existir ossos no ventre da sua mãe, Ele já sabia cada um dos seus dias. E quando esquecemos disso, a nossa alma fica abatida, triste. E dentro de nós é invadido por uma perturbação. O que é interessante quando a gente olha para essa questão das batalhas que travamos, é que boa parte dos adoecimentos da mente, como eu disse, que vamos falar sobre nessa noite, eles acontecem porque nós começamos a acreditar em algumas situações. Nós começamos a acreditar em algumas histórias, em algumas afirmações, em algum medo. Nós começamos a acreditar a partir do que disseram para nós. Nós começamos a elaborar crenças em nós, a partir do que foi dito, a partir do que foi vivido, e a partir do que se prega em relação ao futuro. Então, nós começamos a ser dominados por certos tipos de pensamento. Eu não posso desconsiderar que, quando a gente fala, por exemplo, de doenças como a depressão, existem fatores genéticos. Não posso desconsiderar isso. Esses fatores genéticos, eles podem ser fatores que geram desequilíbrio nos neurotransmissores que são fundamentais para trazer sensação de satisfação, de alegria, de ânimo. Esses neurotransmissores, de repente, pode estar desregulado, e principalmente estar desregulado por causa de uma questão genética. Alguns neurotransmissores não conseguem fazer um trabalho adequado, de conexões, e as pessoas não conseguem fazer um mapeamento adequado e não conseguem alimentar-se de esperança de forma natural, da forma como Deus nos criou. Então, há sim o fator genético, em alguns casos. Nós temos também alterações hormonais. Algumas pessoas entram em depressão profunda por causa de alteração hormonal, como, por exemplo, o caso da mulher, quando começa a produzir menos hormônio, o estrogênio, e ela entra na fase da menopausa. Então, ela é mais suscetível a entrar em um período de depressão, nesse tempo em que os hormônios deixam de ser produzidos. Numa gestação, porque há uma alteração hormonal. Então, no período de gestação ou pós-gestação, essa alteração hormonal pode sim provocar uma situação de depressão. É um fator genético, é um fator físico, biológico, ou falta de nutrientes, por uma questão de má alimentação. Pode ser também porque o organismo não consegue absorver algumas substâncias, como, por exemplo, vitamina D, zinco, magnésio, ferro, o selênio. Então, são causas físicas, mas pasmem, 40% apenas das depressões são por causas físicas, 60% são por fatores de crença e de ambientes onde você se encontra.
60%. Isso aqui não é dados tirados da minha cabeça, não. Isso aqui é do compêndio de psiquiatria. É um manual prático de medicina. Um manual de medicina. Né? São dados captados de unidades médicas, de conselhos de medicina. Então, 60%, ou seja, para cada 10 pessoas, 4 são fatores físicos, biológicos. Né? Essas questões de genética, de alteração hormonal, questões alimentares. Apenas 4 para cada 10. Os outros, 60%, são por causa das crenças. As pessoas começam a acreditar em algumas coisas. Um outro fator interessante que eu, enquanto fazia pesquisa, encontrei é que numa casa em que uma criança, se ela tem uma possibilidade ali de, na adolescência, aproximadamente 8 a 9% dos adolescentes está propício a entrar em uma depressão. Uma criança, bem menos. Por quê? A criança ela não se preocupa com o futuro. A criança é em torno de 3%. A chance de uma criança entrar em depressão. E quase sempre, quando entra, ou é genético, algum caso genético, ou porque houve alguma perda significativa. Às vezes um animal de estimação, alguma coisa do tipo assim. Houve uma separação de alguém que ela gostava muito. Então, de 3%, uma criança até 7, 8 anos, se é 3%, a chance de uma criança entrar em depressão, um adolescente, isso vem para 9%. De 8 a 9% a chance de entrar em depressão. Mas olhe bem isso aqui. Uma criança que tem um pai ou uma mãe em depressão ou ansiedade, a chance dela entrar em depressão dobra. A chance dela entrar em depressão. Por quê? Ou ansiedade. Porque uma criança que olha para um adulto e imagina que a segurança dela está naquela pessoa, e ela vê um dos seus genitores com medo ou paralisado, ela vai ter muita dificuldade para superar. Ela vai achar que também precisa ter medo, que precisa ficar preocupado com o dia de amanhã. Uma criança que o pai e a mãe, se o pai e a mãe tiverem em quadro de depressão ou ansiedade, essa chance quadruplica. Ao invés de dobrar os 9%, quadruplica. Então, isso é um fato de que o ambiente, e como eu disse, não tirei esse número da minha cabeça. Isso aqui é como os dados que a medicina tem colhido de saúde mental, ela mostra os dados para nós. Como o ambiente em que você se encontra pode levar você a adoecer. Pode levar você a acreditar em algumas situações que geram medo ou desistência da vida. Então, a gente está diante de 2 cenários. Um cenário é o medo de não conseguir. A ansiedade, de um modo geral, é a pessoa se preocupar com algo, ela se ocupa antecipadamente com algo, e ela acha que não vai conseguir. Às vezes você olha para uma situação e fala assim, vou desistir disso aqui. Eu não vou conseguir mesmo? Eu não vou. Não tem jeito. É muita gente tentando, é muita gente querendo fazer isso. Isso não é para mim, porque da família que eu vim, ninguém conseguiu fazer isso. No meio que eu cresci, muitas pessoas não conseguiram fazer isso. A história minha de criação, o ambiente, as pessoas, o nível social que eu cresci, não é o lugar para eu sonhar com algumas coisas. Ou de repente, sei lá, o meu cabelo é enrolado, igual o meu aqui, cabelo enroladinho, vai funcionar para quem tem cabelo liso. Para as pessoas que têm uma aparência melhor, mas para mim não vai dar certo. Então, nós temos a situação de pessoas que acham que não vão conseguir. São paralisadas, e isso, de uma certa forma, é resultado de uma ansiedade, de um medo, de se ocupar com algo e já dar uma sentença para o futuro. Você já tem uma sentença pronta para o futuro. E talvez isso é até resultado de alguém que disse para você, fulano tentou e não conseguiu, você vai conseguir? Ou então, cobranças excessivas. Tem pessoas que estão em um ambiente que todo mundo cobra, fala, quando é que você vai passar no concurso? Né, Rose? Você está estudando há tanto tempo, e aí a pessoa chega para fazer a prova, e depois que termina a prova, fala assim, meu Deus, eu errei isso aqui. O medo era tão grande na hora, que você não acaba esquecendo algumas coisas, passa em branco, coisas que você sabia. A cobrança por, quando é que vocês vão casar? Quando é que vai ter filhos? Quando é que vai realmente aposentar? Já está na hora de aposentar, né? Quando é que você vai fazer uma viagem? Está todo mundo viajando e você ainda não viajou. Então essas cobranças, quando é que você vai conseguir abrir sua própria empresa?
Quando é que você vai deixar isso aqui para fazer aquilo ali, que você tem um chamado para aquilo? Quando é que você vai deixar de ser CLT? Então as cobranças são intensas. Existe a cobrança das pessoas que dizem, existe as cobranças de nós mesmos, de olhar para a história de tanta gente que está dando certo, e a rede social, ela é mestre nisso. Você olha para qualquer rede social e a vida de todo mundo está uma beleza. Eu me lembro que um dia entrou um paciente no consultório e ela relatava que a vida de todo mundo estava legal, estava boa, estava excelente, estava todo mundo feliz. Eu falei, mas como você sabe que a vida de todo mundo está assim? Eu já imaginava a resposta, né, gente? A rede social, o fulano aqui, ali. Eu falei, faz o seguinte, abre seu Instagram aí para eu ver um negócio. Aí ela abriu o Instagram, eu comecei a passar foto por foto. Cada uma foto mais bonita que a outra, um sorriso no rosto, alegre, rodeado de amigos, aquela coisa mais linda. Eu falei, se eu olhar seu Instagram aqui, está tudo perfeito. Ninguém posta os dias de choro. Ninguém põe nas redes sociais os dias de luta. E quando põe, ainda é cancelado. Essa semana eu postei um vídeo do trabalho, uma situação difícil, e algumas pessoas ficaram muito bravas. Como você expõe assim isso, que a pessoa que fez, na verdade me atingia a questão do trabalho. Chegou uma hora que eu desisti do vídeo. Acho que foi o vídeo que mais teve visualização. Para quem está nas redes sociais, trabalhando rede social, a gente busca visualizações. Chegou uma hora, chegou na segunda-feira, a gente estava indo para o culto na casa da Uda. Falei, não, eu não quero confusão, eu quero paz. Porque quando você posta algo que desagrada, as pessoas até acham ruim, isso é cancelado. Porque as pessoas querem entrar lá e ver tudo bonitinho. E quando eu olho para a minha vida e tem alguma coisa fora do lugar, eu acho que está errado. Eu acho que está ruim. E aí eu começo a ficar triste, porque está todo mundo fazendo algo. Todo mundo quem, gente? Você viu 3 postagens? Todo mundo é 7 bilhões ou é 8 bilhões de pessoas? 8, né? Neto ali é o homem dos números. 8 bilhões e 200? O Onésio já... Se for contar com os meninos que estão nascendo agora, aí, talvez tenha até um pouco mais. Mas, gente, quando a gente olha 10 casos, e às vezes não é nem isso, às vezes você vê 3 pessoas, ao nível de cobrança que a gente vive hoje. A gente mede a nossa felicidade por causa de 3, 4 pessoas que você vê uma postagem. E às vezes tudo aquilo que é bonito ali é mentira, é ilusão. Nós temos aí recente um caso de um casal que está no processo de divórcio, e aquela coisa que parecia ser perfeita, você vai vendo que não é tão perfeito assim. Mas as pessoas só postam o que é bonito. As pessoas só postam o que é bonito. E aí você começa a dizer, todo mundo. Não, todo mundo não, gente, pelo amor de Deus, né? 8 bilhões é muita gente. Esses 8 bilhões de pessoas aí, não está todo mundo feliz, não. Não está todo mundo fazendo... É muito complexo isso. E nós somos pautados por essas coisas, por essas cobranças. Então, nós ficamos paralisados com medo de não conseguir. Assim, mas se eu tentar e não conseguir, o que as pessoas vão dizer? Na época de faculdade, o número de alunos com nível de ansiedade altíssima era justamente na época das provas. Por quê? Todo mundo ficava com medo. E se eu reprovar? E se eu tiver que pagar essa matéria de novo? Já pensou, o semestre que vem aqui, tendo que pagar essa matéria? Né, no ensino médio eu não pensava nisso, eu era aluno da escola pública mesmo, então se reprovasse era mais um ano ali, a merenda da tia era boa demais, tinha um lanchinho legal. E a gente não pensava tanto nisso. Depois de um tempo, as cobranças sociais vão fazendo com que a gente entre em um nível de ansiedade. E se eu não conseguir comprar aquela roupa do fim de ano? E se eu não tiver conseguido comprar aquela sandália que eu achei linda, que eu queria tanto? E todo mundo tem aquela sandália. Todo mundo, 3, 4 pessoas que você viu postando. Então, nós estamos em um lugar de cobrança, em um tempo em que há uma cobrança, tanto externa, de pessoas que dizem, quando é que você vai? Quando é que você faz aquilo? Quando é que você vai deixar isso aqui para fazer tal coisa? E cobranças internas mesmo, que são reflexos do que a gente está vendo e se comparando o tempo todo. Ou então, nós estamos em um lugar de certeza que já não vamos conseguir mesmo. Tem um momento que você até acha que não vai conseguir. Mas tem pessoas que têm certeza que não vai conseguir. E essas pessoas já estão paralisadas, já desistiram, estão sem forças, já desistiram. Alguns, como eu disse, desistem e tentam desistir de forma definitiva e desistem. Outras já desistiram, mas só estão sobrevivendo ali, escondidas, trancadas, perderam sonhos, já não
já não sonha, já não pensa, né, em projetos, em coisas do amanhã. Então, essas crenças, elas nos envolvem o tempo todo. Crenças a partir do que disseram, do que dizem, crenças a partir do que vivemos, da nossa história. Então, a pessoa que cresceu ouvindo dizer, você é muito desleixada, ela cresce tendo a certeza que é desleixada. A pessoa que cresceu ouvindo, você é feia, ela cresce e continua achando que é feia. Eu tenho certeza disso, mas eu acho que é só uma crença que me falaram, né? Hoje eu fico tentando ver beleza em mim, mas eu tenho a esperança, porque diz que em Jesus não havia beleza nem formosura, então isso me consola, né? Mas o fato é que o que dizem para nós, e muitas pessoas ouviram a vida toda, você não vai conseguir ir longe. Eu falo às vezes com um tom de brincadeira, mas muitos dos que estão aqui ouviram, você querendo isso, você não vai conseguir não. Você nunca conseguiu nada até agora, como que você vai conseguir? Quem é você para sonhar? Olha de onde você veio. E às vezes nós crescemos ouvindo isso, a vida toda, e isso vai nos apagando, vai fazendo com que nós entremos em um estado de hibernação. Então, é interessante que o nosso cérebro, para a gente entender um pouco como funciona o nosso cérebro, quem já teve a experiência de assistir um filme e chorar com o filme? Vou levantar as duas mãos. Ou de repente de sorrir vendo um filme. E ali, a gente sabe, quando, por exemplo, filmes que tem muita tensão, né? Drama, ou filmes de terror, essas coisas todas. Eu não gosto de assistir esse tipo de coisa, eu gosto de assistir filme que me faça sorrir, né? É um tempo de entretenimento, quando eu vou assistir, eu gosto de assistir coisas que me façam ter esperança, que eu possa sorrir. Mas, quando você assiste algo, principalmente de tensão, aquilo vai gerando uma angústia. Quem já passou por isso também? A gente chora com a história de um filme, mas a gente se sente angustiado com a história. Quando começa a ficar assim, eu pego e lembro a minha mente. Tem 2 cameramen ali, tem uma iluminação, tem umas maquiagens, e tem daqui a pouco o diretor vai dizer, corta. É só uma simulação, é uma representação. E nós sabemos que é uma representação, nós sabemos. Só que o nosso cérebro faz com que a gente sinta todas essas emoções. E você acha que é diferente quando você começa a pensar em algo negativo do passado? Se você lembrar de algo triste que alguém disse para você há 10 anos, se você lembrar e começar a entrar nesse ambiente, relembrando tudo isso, você chora. Do mesmo jeito que você vê uma foto de alguém que você gosta muito. Eu tenho uma foto da Heloísa lá, pequenininha, perto de uma cachorrinha que a gente tinha, a primeira que a gente teve, e uma sobrinha minha. A gente olha para aquela foto, dá uma alegria tão grande. Ela está no passado. Você lembra de situações do passado, mas aquilo gera alegria agora. Porque o nosso cérebro tem essa dificuldade de separar o que é passado, o que é presente. Se você lembra de emoções do passado, aquilo tem efeitos no presente. Se você olha com esperança para o futuro, aquilo te dá esperança agora, te dá alegria agora. Se você olha com desânimo para o futuro, isso também vai gerar tristeza e desânimo em você agora. Vai baixar sua bateria. Isso vai deixar você vulnerável. Então, nós temos essa questão de como o nosso cérebro trabalha. De todo mundo é assim. A não ser alguns o caso de algumas pessoas, como o caso do psicopata. Ele não tem muito essa questão com emoções. Mas, de um modo geral, é assim que funcionamos. Então, nós temos, além de tudo isso, a tendência de lembrar de situações piores, das situações traumáticas. É outro ponto. Se você voltar no passado e buscar memórias antigas, principalmente da infância, você vai lembrar de um dia que caiu, de um dia que alguém falou alguma coisa. A tendência é da gente lembrar sempre das piores situações. Quer um exemplo? Imagine você morando em um prédio. Aqui são poucas pessoas que moram em prédio. Você entra no elevador todos os dias, 2, 3 vezes ao dia e pega o elevador. Você mora lá 1 ano, 2 anos, 3 anos. 3 anos morando ali. Pega o elevador 2, 3 vezes ao dia. Sobe e desce, sobe e desce. Um dia, imagine, o elevador para de funcionar com você lá dentro. Acaba a energia. E você está lá dentro, você fica 10 minutos ali. Luz de emergência.
Você tenta comunicar com alguém, ninguém consegue te ajudar. 10 minutos dentro de um elevador. Imagine o seguinte, no outro dia você iria de elevador ou de escada? No dia seguinte, você vai de elevador ou de escada? Provavelmente de escada. Qual andar que o senhor mora? Aí fica difícil de escada mesmo, no 20º, mas você tem que ter fé. Mas, de um modo geral, você não entra no elevador do mesmo jeito que entrava antes. Você já entra e esquece que durante 3 anos você entrava e nunca aconteceu nada. A hora que você entra, você fala, se você entrar no primeiro dia, você pensa assim, e se parar de novo? E alguns nesses dias, se parar de novo, eles vão de escada. Provavelmente eu iria de escada. Né? Eu não sou tão corajoso assim. Mas é porque também eu acho que eu não moraria no 20º andar. No 20º andar fica difícil. Então eu estou explicando tudo isso para que você entenda que alguns medos que você tem enfrentado, algumas coisas que têm te paralisado, não é só com você. E você acha que o diabo não conhece como o seu cérebro funciona? E ele não vai usar isso para te paralisar? Você quer um outro exemplo? Medicações. Toda medicação, quando ela é testada, existe um teste de placebo. Que é o quê? Eles têm a medicação com as propriedades ali do medicamento e dá para um número de pacientes a medicação. E dá um número, e dá uma medicação simulando que é a medicação real, mas é só trigo ou alguma substância que não tem propriedades medicinais, para um outro grupo de pessoas que tem a enfermidade, mas elas estão tomando apenas comprimido de trigo. E pasmem, boa parte das pessoas, elas recuperam. Elas conseguem o resultado que conseguiria com o medicamento. Por quê? Porque elas acreditam. Porque a mente delas acredita que estão tomando o remédio certo. Algumas pessoas adoecem porque acreditam que estão doentes, que estão adoecendo e que não tem como, e que não é possível. E algumas pessoas adoecem, se entregam a doenças. E acredita que não é possível a cura, não é possível a recuperação. E muitas pessoas se entregam. Nós vemos um número gigante de pessoas que se entregam. Então, o adversário seu, o vosso adversário, ele conhece cada um dos seus medos, ele conhece a sua história. Ele sabe, inclusive, que você tem facilidade de guardar traumas. E ele vai ficar te relembrando cada um dos seus traumas. É papel dele. É o trabalho dele. A principal arma dele é acusar, é mentir. Jesus disse que ele mente desde o princípio. E ele é homicida desde o princípio. Ele veio para roubar, matar e destruir. E ele conhece como o seu cérebro funciona, como a sua saúde emocional está. Ele conhece a sua história. E ele tem feito de tudo para te destruir. Mas Jesus veio para que você tenha vida. Se ele veio para matar, Jesus veio para dar vida, e vida em abundância. Então, nós precisamos localizar, nós precisamos entender quais tipos de pensamento têm roubado a esperança sua. Qual é o seu medo? O que tem te paralisado? E isso tem a ver com a sua história, como eu disse, tem a ver com o que você tem vivido, com as cobranças que você tem encontrado. Gente, o mundo é lugar de aflições. E o próprio Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão encontrar dificuldades, você vai estar como salmista, com a alma abatida, com o peito perturbado, internamente, angústias internas. Esse é o mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É o próprio Jesus dizendo, eu venci o mundo, eu venci. E a vitória dele é que nos faz vencedor. É na vitória dele que nós fomos alcançados. Quando ele vence o inferno, quando ele vence o diabo, quando ele vence o mundo, ele nos tornou mais do que vencedores. O olhar que você precisa ter de você é de alguém que é mais do que vencedor. Por você? Não, porque você tem um Salvador, você tem um remidor, você tem alguém que pagou um alto preço por você. Nós precisamos fazer esse levantamento, até para confrontar isso. Em dias de tristeza, por que eu estou triste? Por que eu estou desanimado? E a gente começa a buscar quais são as mentiras que o diabo tem lançado, ou quais são as flechas que ele tem lançado, para que você esteja paralisado. E a partir disso, dizer, sim, aconteceu mesmo, as pessoas não acreditam em mim, eu vivi aquilo no passado,
Mas eu tenho um Deus que enviou o seu Filho para me mostrar quem eu sou. Se eu estava perdido, agora eu tenho esperança, porque eu sei quem eu sou filho de Deus. Eu fui feito filho de Deus através do sacrifício de Jesus. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu tenho um Deus que cuida de mim em cada um dos meus dias. Então, nós precisamos olhar onde estão essas acusações, para nós combatermos com a verdade. Se o diabo tem lançado mentiras e contado mentiras sobre a sua vida, nós precisamos lembrar daquele que é a verdade. Se o diabo tem feito você desistir da caminhada, nós precisamos voltar e lembrar daquele que é o caminho. E eu sei que o diabo tem feito algumas pessoas a pensar: será que compensa realmente viver? Talvez a vida que você está vivendo, não. Mas nós precisamos lembrar daquele que é a vida. Ele disse: eu sou o caminho. Talvez a gente está sofrendo por trilhar um caminho que não é esse caminho. Nós às vezes até fazemos alguns planos e sonhos que não está pautado nesse caminho. Talvez parte do nosso sofrimento é porque nós temos acreditado em mentiras, mas ele diz: eu sou a verdade. Talvez você esteja sofrendo, pensando que não compensa viver, que a vida não está legal, mas nós precisamos lembrar daquele que disse: eu sou a vida, sou o caminho, a verdade e a vida. Você pode ter chegado aqui com um monte de crenças, de afirmações que diz que você não é capaz.